aqui nessa noite tem uma finalidade. E a palavra de Deus vai cumprir com essa finalidade, seja agora, seja posteriormente na vida prática, lá fora, no nosso dia a dia. Mas a palavra de Deus vai ter uma finalidade para as nossas vidas, dentro do que a gente vai refletir nessa noite. Vocês percebem que o culto, desde a hora que começou, o assunto relacionado foi algo referente a bom ânimo, a aflições, a dificuldades. Acredito, irmãos, que se não todos, mas alguns irmãos nessa noite aqui talvez estejam passando por algum tipo de aflição, por algum tipo de dificuldade específica dentro da sua realidade. Cada um de nós encara a vida de forma diferente um do outro. Às vezes o que é uma dificuldade para mim não é uma dificuldade para a irmãzinha. E às vezes aquilo que não é uma dificuldade para ela é uma dificuldade para a irmã Luzinete. E assim é a vida do cristão, é a vida do ser humano. Nós temos diversas formas de enxergar o mundo. O ver o mundo está de acordo com a nossa cosmovisão. O que é cosmovisão? É tudo aquilo que está arraigado dentro de nós, que está enraizados, cultura, valores, ética, moral, tudo aquilo que nós observamos e tudo aquilo que nós tivemos como experiência de vida até os dias de hoje. Então, através disso, nós construímos uma cosmovisão. E o importante é que essa cosmovisão esteja alicerçada nos propósitos de Deus, porque a nossa cosmovisão não pode ir contra a palavra de Deus, não pode ir contra a vontade de Deus. E é por isso que muitas vezes nós nos deparamos com algumas dificuldades, porque essas dificuldades muitas vezes nos confrontam. Essas aflições muitas vezes nos confrontam a uma realidade que nós enxergamos na sociedade, onde vendem soluções prontas. E nós temos que tomar muito cuidado com as soluções que nos vendem totalmente prontas. Nós devemos desconfiar muito, irmãos, das soluções já resolvidas que nos apresentam, porque muitas vezes elas podem estar contrárias à vontade de Deus. E muitas vezes isso no momento que nós passamos por aflições e por dificuldades. As pessoas que não são cristãs, elas nos observam constantemente. Nós, como cristãos, nós somos constantemente observados por pessoas que não são cristãs. E essa observação dessas outras pessoas está ligado muitas vezes como nós reagimos diante das aflições diárias, diante das dificuldades diárias que nos são apresentadas. Por exemplo, aqueles que não são cristãos, eles observam muito como nós reagimos diante de uma doença, por exemplo. Diante de uma doença, seja ela gravíssima ou não. As pessoas que não são cristãs observam como o cristão reage diante dessa situação. Muitas vezes, quando nós vamos fazer uma visita específica, seja no hospital ou na casa de alguém que já é cristão, quando nós vamos lá orar, muitas vezes a gente sai observando, pensando: poxa vida, aquele irmão, aquela irmã está passando por aquela dificuldade, mas está com uma fé tremenda. O Senhor está fortalecendo aquela pessoa. E a gente fica com isso na mente. Imagina, ou seja, que dirá aqueles que não são cristãos, como eles não observam. Às vezes, diante de um luto, diante de um ente querido que se vai, as pessoas observam. Uma tia minha, ela dizia muito isso: caramba, eu observo a maneira como os cristãos realizam os velórios.
não é aquela tristeza profunda, amarga. Eles cantam, eles louvam, tem a palavra de Deus, as pessoas saem confortadas, totalmente diferente de pessoas que não conhecem a Jesus. Ela, como não cristã, ela tinha essa concepção. Então as pessoas observam também como nós reagimos diante da perda de alguém querido. As pessoas também observam a forma como nós lidamos com os problemas no contexto familiar, seja um problema conjugal, ou seja, diante de um problema entre relacionamento de pais e filhos, onde às vezes o filho tem algum tipo de vício, seja de droga, seja de bebida, seja a dor de cabeça que for, e as pessoas observam como aquela família cristã lida com aquela situação específica. No trabalho também é a mesma coisa. As pessoas nos observam no trabalho. Seja você funcionário de alguma empresa privada, funcionário público, ou seja um autônomo, as pessoas estão te observando. Se elas sabem que você é cristã, elas estão te observando. E nessa observação, em alguns momentos podem surgir algum tipo de afronta, algum tipo de conflito, e justamente para ter o prazer de falar, tá vendo? Ela fala que é cristã, que é crente. Olha aí, olha a reação, olha como reagiu a essa situação. Então, irmãos, diante de várias aflições, as pessoas sempre estarão atentas a como nós reagimos, se nós mantemos a serenidade ou não. Como servos do Senhor Jesus, temos demonstrado bom ânimo diante das dificuldades que nos são apresentadas no contexto diário. Por exemplo, a impressão que eu tenho é que, principalmente nos dias de hoje, se nós não desenvolvermos um relacionamento sincero com Deus, um relacionamento diário, qualquer situação mínima que ela seja, vai nos causar uma dor de cabeça terrível, vai nos causar um incômodo que poderia até ser evitado se nós tivéssemos uma comunhão com Deus. E é dentro desse contexto que eu gostaria de refletir com a igreja nessa noite. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, se você quiser acompanhar no telão, mas se quiser acompanhar na sua Bíblia, no Evangelho de João, um texto muito conhecido, capítulo 16, versículo 33. Apenas um versículo, mas por detrás deste versículo está inserido muita coisa, muita coisa. Eu vou esperar todos acharem. Quem não achar, eu não vou sair daqui da frente, então se estiver atrapalhando a leitura, me perdoe. O texto diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Na versão aqui no telão está escrito: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Oremos. Querido Deus e amado Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos concede de sermos ministrados pela Tua Palavra, Pai. Que os corações que aqui se fazem presente nessa noite estejam abertos para receber a Tua Palavra. Deus, eu lhe peço que o Teu Espírito Santo possa ministrar no coração de cada irmão, de cada irmã, o Teu desejo, o Teu propósito, a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, que cada um deles possam sair daqui tendo a convicção de que o Senhor falou com eles, Pai. Que o Teu Espírito Santo continuamente ajude-os a compreender a Tua Palavra. No nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, a gente está diante de um contexto
em que o Senhor está dando as últimas instruções aos seus discípulos. O Senhor, ele aproveita aquele momento, logo após ter celebrado a ceia, a última ceia, e ele está ali desde o capítulo 13, desde o começo do capítulo 13 até o final do capítulo 16, dando exemplos para os discípulos, ensinando os discípulos quem é o Pai, que enviaria o Consolador. Ensina os discípulos que é importante que eles não amem só com palavras, mas que eles possam amar com atitudes. E isso Jesus ele ensina de forma prática quando ele deita água numa bacia e toalha na cintura e lava os pés dos seus discípulos e diz a eles: olha, agora vocês têm um exemplo, vocês me chamam de Senhor e Mestre, e de fato eu sou, agora vocês vão e façam a mesma coisa. E aí Jesus continua falando sobre a importância dele ir para o Pai, para que o Consolador fosse enviado. E aí Jesus começa a detalhar o seu ensinamento, e no final ele diz: olha, eu tenho dito todas essas coisas para que vocês fiquem cientes de que no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão enfrentar dificuldades, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se vocês estiverem em mim, as palavras de Jesus, vocês vencerão, porque vocês estão em mim. Jesus explica de uma maneira muito direta sobre o fato do seu discípulo crer nele, crer no Pai e no Espírito Santo. E Jesus deu diversos exemplos. E em um desses exemplos, um dos discípulos questiona Jesus, fala: Senhor, mostra-nos o Pai e já nos basta. E Jesus diz: rapaz, eu estou tanto tempo com você e você me diz: mostra-me o Pai, mostra-nos o Pai. Quem me vê, vê ao Pai. Então, se você está me vendo aqui como pessoa encarnada, logo você está vendo o Pai, porque tudo que o Pai sabe e vê, Ele revelou a mim. E eu sou a própria expressão encarnada do Pai, a expressão de amor. E Jesus continua de forma bem pedagógica, ensinando, explicando. E Cristo, ele investiu esse último período com seus discípulos de uma forma bem intensa. Jesus estava ali ceando, lavando os pés dos discípulos, enxugando, ensinando as últimas coisas, porque ele sabia que estava chegando o fim da sua missão. Ele sabia que logo à frente, e muito breve, a cruz estava à espera dele. E meus irmãos, o significado da cruz naquele contexto, o contexto judaico, romano, significava a morte. E era uma morte onde era carregada de maldição. Como o próprio apóstolo Paulo diz em uma das suas cartas, que a cruz é sinal de maldição, porque quem morria na cruz era vergonha tanto para quem morria, tanto para os seus familiares. Então a cruz era vista como um símbolo de vergonha, de maldição, e Jesus sabia que ele precisava passar por todo esse tipo de humilhação. Quando Jesus dizia, em outro contexto, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus não estava dizendo,
aquele que quer me seguir, pegue as suas dificuldades e me segue. Não, a cruz não era símbolo de dificuldade. A cruz naquele contexto era símbolo e significava a própria morte. Então quando Jesus estava dizendo, tome a sua cruz e me siga, ele estava dizendo, aquele que quiser me seguir deve estar pronto, preparado para morrer. Só que Jesus, nas suas últimas instruções, ele diz, pelo menos nesse contexto, os discípulos já desconfiavam o que esperavam pela frente através dessas palavras de Jesus. E quando Jesus, ele coloca de uma forma imperativa de que eles teriam aflições, a ficha deles começa a cair. E por essa razão, Jesus orientou os discípulos da forma mais clara possível, pois sabia que a sua missão aqui na terra estava sendo finalizada. Portanto, Cristo é a única pessoa que pode nos conceder a paz. Somente Cristo pode conceder a paz que a gente tanto corre atrás, que a gente tanto almeja, que a gente tanto implora para Deus. Senhor, enche o meu coração de paz. Somente em Cristo, irmãos, nós conseguimos encontrar essa verdadeira paz. Em ninguém, em nenhuma outra situação, nós conseguimos encontrar a paz que é só encontrada no Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos dá todas as orientações para que a gente possa encontrar essa paz. E essa paz é somente nele. Em toda circunstância turbulenta que Jesus aparecia, ele manifestava o seu amor e a sua misericórdia. Quando as pessoas estavam atribuladas, quando as pessoas já não sabiam mais o que fazer, Jesus aparecia como a própria paz, manifestando o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Foi assim com a viúva de Naim, onde o único filho daquela viúva estava sendo sepultado. Jesus chegou com a sua paz, com seu amor, expressando a sua misericórdia, ressuscitando o filho daquela mulher. Foi assim com a filha de Jairo. Foi assim com a mulher do fluxo de sangue, que sofria há 12 anos com aquele fluxo. O Senhor nunca deixou de responder uma atitude de fé com a sua misericórdia. Nas suas últimas instruções, o Senhor Jesus disse que enviaria o Consolador para nos ajudar. E é dessa forma que Cristo nos concede a paz, através do Consolador, através do Espírito Santo. Essa é uma certeza que a gente encontra na carta de Paulo aos Gálatas. Sabe lá, quando Paulo fala aos Gálatas sobre o fruto do Espírito? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ali está dizendo que o fruto do Espírito é mansidão, é bondade, benignidade, paz. Jesus nos garante essa paz através da ação do Espírito Santo de Deus dentro dos nossos corações, através das nossas vidas, no contexto diário das nossas vidas. E o oposto da paz está encontrado em Gálatas, capítulo 5 também, no versículo 19, 20 e 21. O oposto da paz são as obras da carne. Tudo aquilo que está amarrado nas obras da carne, existe a ausência da paz, existe a ausência da presença do Senhor Jesus Cristo. E dessa forma, como estão totalmente fora de Cristo, é impossível que a gente desfrute da plenitude da paz de Cristo. Já observou como é feita o nosso cumprimento, a nossa saudação? Graça e paz. É a graça do Senhor Jesus Cristo derramada sobre a vida dos salvos, sobre a vida dos santos. É a graça que é operada de forma misericordiosa e imerecida por nós, mas
mas a sua graça é abundante sobre nós. E a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo só é concedida àqueles que Ele escolheu, que está amarrado ao sangue dele, ao sangue do Cordeiro, que pode desfrutar dessa paz. Cristo deseja que todos nós desfrutemos de um relacionamento verdadeiro com Ele, porque é só nele que nós encontramos a paz, é só nele que nós encontramos o bom ânimo. Com essa paz, nós teremos bom ânimo para enfrentar as dificuldades. Não tem como desfrutar da paz e do bom ânimo em outras pessoas ou situações que não sejam o próprio Cristo. Irmãos, existem pessoas que são artistas, ou pessoas que não são artistas, são empresários, pessoas que têm fama, têm dinheiro, têm tudo aquilo que quer, mas não conseguem desfrutar da plenitude da paz que está em Cristo. Existem pessoas que não conseguem encontrar esse bom ânimo para viver. Muitas vezes já passamos, talvez alguns de nós já tenham passado por situações onde a gente clamou a Deus pedindo ânimo para levantar da cama, ânimo para viver, ânimo para enfrentar as situações adversas da nossa vida. E Cristo está dizendo: nele nós encontramos bom ânimo. Talvez alguns de nós estejam enfrentando dificuldades dentro da realidade de cada um, como eu disse aqui no início. Mas o Senhor Jesus está dando um bom ânimo para cada um de nós nessa noite. As aflições e as dificuldades da vida não devem nos deixar prostrados. Percebe que quando as pessoas estão passando por dificuldades, por alguma situação que vem se arrastando, o ânimo daquela pessoa vai se esvaindo, o ânimo, até mesmo a postura. Tem um livro que diz que o corpo fala, e o corpo fala, irmãos. Se a pessoa está bem, ela está bem. Agora, conforme as dificuldades vão vindo, as forças vão se acabando, a pessoa vai se enfraquecendo, e a gente consegue observar que a pessoa não está bem, a pessoa não está com bom ânimo. A pessoa precisa de algo da parte de Deus, e não é porque ela está em pecado, não. É porque as dificuldades, as aflições da vida muitas vezes nos desgastam, nos deixam desanimados. Mas Jesus está dizendo para que nós possamos desfrutar dessa paz que só encontramos nele. As dificuldades não podem e não devem nos deixar prostrados. Cristo, o próprio Cristo, enfrentou diversas dificuldades. Olha só, por exemplo, em Filipenses capítulo 2, entre o versículo 5 e 10, a gente tem um exemplo do autoesvaziamento, conhecida na palavra grega kenosis. Kenosis nada mais é do que o autoesvaziamento de Cristo, onde Cristo, ele sendo Deus, não usurpou a sua condição de Deus, mas ele se fez como humano. E ele, mesmo se fazendo como humano, de forma encarnada, como ser humano, 100% Deus, 100% ser humano, ele não usurpou esse direito, ou seja, ele não praticou os seus direitos que ele podia exercer como Deus, mas ele foi obediente a Deus até a morte de cruz. E essa foi uma dificuldade muito terrível que ele enfrentou. Ele sabia que ele teria que cumprir todos os ciclos de um ser humano, dentro do ventre de Maria, nascer, se desenvolver, crescer e, consequentemente, encontrar a cruz para cumprir a sua missão e depois ressuscitar. Jesus passou por intensas aflições. Lá no Getsemane, a Bíblia diz em um dos evangelhos que, enquanto ele estava orando, um anjo veio para consolá-lo. Enquanto ele estava orando de forma muito intensa, suava gotas de sangue. Tamanha era a aflição de Jesus.
Então, quando Jesus está dizendo, no mundo tereis aflições, ele sabe muito bem do que ele estava falando. Isaías 53, o que dizer de Isaías 53, que fala sobre o homem de dores, onde diz tudo aquilo que ele iria passar, todas as aflições. No entanto, ele foi o maior exemplo de perseverança e de bom ânimo que nós temos como referência. As palavras do Senhor Jesus são sempre encorajadoras. Você já viu Jesus te colocar para baixo? Nunca. As palavras dele são sempre encorajadoras, pois ele já nos alerta sobre as aflições da vida nas Escrituras Sagradas. Ao contrário do que vemos em muitos lugares, irmãos, o Senhor Jesus, o próprio Cristo, nunca nos prometeu um evangelho triunfalista. E o que é um evangelho triunfalista? Você vai vencer, você é um vencedor, você vai isso, você vai aquilo. Nós somos vencedores em Cristo, mas nós teremos nossas guerras, nós teremos nossas batalhas, nós enfrentaremos as aflições. Por isso que nós devemos ter bom ânimo, porque nós somos vencedores, mas em Cristo. E dentro dessa vitória está inserido todo um contexto de lutas, de batalhas espirituais, de oração, de choro, de lágrimas. Não é tudo tão fácil como parece, como pessoas vendem aí fora. Não é fácil como as pessoas ilustram aí fora. Tem as suas dificuldades. O evangelho é difícil de ser seguido, porque nós temos que renunciar às nossas próprias vontades. Nem sempre nós seremos bem-sucedidos em aquilo que nós fizemos. Quantos foram os projetos que eu já fiz e não consegui terminar? Quantos foram as coisas que eu comecei, mas não parei porque fui incompetente? Foi porque as circunstâncias da vida me forçou a parar, a tomar um novo rumo, a pedir a Deus uma nova direção para aquilo que eu estava fazendo. Devemos ter essa percepção, irmão, de que no mundo teremos aflições, mas que esse bom ânimo só é encontrado em Cristo. E à medida que nossos corações estão voltados para o Cristo, por isso que ele diz, tem de bom ânimo. Gosto muito do Salmo 34, escrito por Davi, que inclusive foi a leitura inicial do culto. Quando Davi ele glorifica a Deus sobre o livramento que ele teve, não é? Quando ele é capturado ali pelos filisteus e levado até o rei dos filisteus, e ele finge de louco, e ali o rei fala, eu já tenho um louco demais para tomar conta, solta esse homem e deixa ele embora. E ali, quando ele é solto, Davi ele entoa esse salmo de número 34 e começa a glorificar a Deus. E aí no versículo 19 a gente vê o salmista dizendo a Deus, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Olha que lindo. No mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aí no Salmo a gente encontra, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Glória. Quem tem pai não morre órfão, e o nosso pai é o próprio Deus. Nunca estaremos desamparados, nunca estaremos largados no canto, porque nós temos um Deus que cuida das nossas necessidades, que olha para dentro dos nossos corações e sabe o quanto nós muitas vezes nos encontramos aflitos, e é por isso que Ele nos livra de todas elas. Cristo venceu o mundo, portanto devemos ter bom ânimo. Cristo venceu o mundo, portanto devemos ter bom ânimo. Devemos ter essa ideia muito fixa em nossas mentes, não só na mente, mas no coração. Pois o inimigo de nossas almas sempre estará empenhado em nos desanimar. O diabo, ele sempre vai tentar coisas contra a criação de Deus.
O diabo não é, ele é burro, mas não é idiota. Ele não vai lutar contra Deus, porque ele sabe que é uma batalha perdida por ele. Então ele vai investir em aonde? Contra a criação de Deus. E muitas aflições que nós enfrentamos, por isso, pode ser muitas vezes levantada pelo próprio inimigo, pelo próprio diabo. Então, sempre o diabo vai conspirar contra a criação de Deus. Será que isso nos faz lembrar sobre o Jardim do Éden, onde tudo era puro e maravilhoso, e ele entrou ali e fez com que o Adão e Eva pecassem? Será que é à toa que o apóstolo Paulo fala lá na carta aos Efésios, no capítulo 6, para que nós nos revestíssemos da armadura de Deus? Será que é por acaso que Paulo fala, o crente, o cristão tem que estar vestido com a armadura de Deus? Porque eles sabiam que o diabo sempre vai conspirar contra a criação de Deus. É por isso que esse mundo está uma bagunça, está tudo louco nesse mundo. É nação contra nação, é fome, é doença, é um monte de coisa. É por isso que o crente vai enfrentar dificuldades, porque sempre vai haver lutas, mas devemos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Devemos depositar as nossas expectativas no Senhor, porque só nele nós encontramos a paz que nós precisamos. Então nunca devemos ficar presos na armadilha do desânimo que o inimigo possa lançar contra nós. E esse é um objetivo para que a gente se esqueça dessa certeza de que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Quando olhamos para os últimos versículos do capítulo 8 de Romanos, podemos ver que em todas as dificuldades e circunstâncias, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou primeiro. Romanos capítulo 8, versículo 37. Assumimos uma postura de filhos de Deus, sabendo que o nosso Senhor já venceu o mundo. E é importante que a gente deposite a nossa fé em Deus, em Cristo, porque só nele a gente encontra bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é quem cuida de nós. Então é nele que nós devemos depositar todas as nossas esperanças, nossas expectativas, objetivos, todos os nossos planos devem estar lançados no Senhor. E em 1 João capítulo 5, versículo 4, o mesmo João que relatou essas palavras que Jesus disse, em 1 João 5, 4 diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, se nós depositarmos a nossa fé em Cristo, em Deus, nós venceremos o mundo, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que habita dentro de nós do que aquilo que é encontrado no mundo. Agora, irmãos, para nós refletirmos um pouco sobre aquilo que nós estamos nos deparando, de que forma temos enfrentado as aflições da vida? De que forma nós temos nos portado? Como tem sido o nosso comportamento diante das aflições? Será que todas as vezes temos nos esquecido dessas recomendações dadas a nós pelo próprio Cristo? De nós termos bom ânimo? Será que nós temos esquecido de, diante das adversidades, procurar a paz em Cristo e ter reavivado dentro de nós esse bom ânimo para enfrentar as lutas? Qual tem sido a nossa motivação para que possamos desfrutar do bom ânimo que só é possível encontrar em Cristo? Qual tem sido a nossa motivação para que a gente possa desfrutar desse bom ânimo? De fato, nós nos sentimos motivados para isso, para buscar esse bom ânimo?
Quem pode nos ajudar em todo o processo? Nesse processo de bom ânimo, quem pode nos ajudar? Será que cabe somente a Deus essa ação? Ou será que nós também podemos contribuir de alguma forma nesse processo? Será que a responsabilidade é toda de Deus? Ou será que cabe a nós essa responsabilidade também de buscarmos, alimentar a nossa fé, de sermos reavivados, ter o nosso ânimo reavivado? Devemos enfrentar as aflições confiando em Cristo. Ele deixou muito bem claro que devemos ter bom ânimo. Então nós devemos receber isso como um imperativo, como uma ordem, não como uma opção. Devemos ter bom ânimo, mesmo diante de uma situação totalmente contraditória. Nunca devemos limitar o poder de Deus. Se temos nos esquecidos dessas recomendações, é porque certamente possa existir algo que está tomando o lugar no nosso coração acerca dessas recomendações que Jesus deixou para nós. Se a gente tem esquecido com facilidade as palavras de Jesus em momentos de adversidades, é importante que a gente sonde os nossos corações, que a gente peça ao Senhor que sonde os nossos corações e revele se porventura há algo que tenha tomado o lugar de Deus, a palavra de Deus dentro dos nossos corações. E talvez isso, se tiver, talvez isso seja um dos motivos porque a gente se prostra, se desanima tão facilmente diante de uma simples adversidade. O que deve nos motivar nesse processo deve ser a fé em Cristo, a fé no Deus Salvador. Por isso é importante desenvolvermos uma rotina espiritual, pois dessa forma certamente o Consolador nos dará bom ânimo. O Consolador, o próprio Espírito Santo de Deus, vai renovar as nossas forças, renovar o nosso ânimo, à medida que nós nos relacionarmos com Ele, à medida que a gente se dedica para ler as Escrituras Sagradas, que a gente se dedica a ler o texto bíblico e buscar entendimento em tudo aquilo que nós estivermos lendo e orando com Deus. Dessa forma, o Consolador, o Espírito Santo, nos dará bom ânimo para enfrentar as crises e as dificuldades da vida. Deus deseja que a gente desfrute desse bom ânimo. É a vontade de Deus que a gente desfrute continuamente desse bom ânimo, dessa fé, desse amor, desfrute dessa paz, mesmo diante das adversidades. Mas é claro que também se trata da escolha que nós fazemos. Por exemplo, o que é importante para nós? O Senhor vai nos dar bom ânimo, mas o que tem sido a nossa prioridade? É buscar refúgio em Deus? Ou buscar refúgio em recursos que estão fora da presença de Deus? Se nós buscarmos refúgio em recursos que estão fora da presença de Deus, respostas prontas, problemas e situações já resolvidas, métodos, nós não iremos encontrar essa paz, porque Jesus é muito claro que a gente só vai encontrar paz nele, só vamos ter bom ânimo nele, porque ele venceu o mundo. E se nós estamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores. E obviamente, se tratando de salvação, a salvação pertence somente a Deus. É a questão do monergismo. Monergismo é o aspecto que trata da salvação, onde somente Deus é o responsável por essa salvação. Agora, quando se trata de santificação, quando nós falamos de uma palavra chamada sinergismo, com certeza, isso deve ter uma participação muito intensa da nossa parte. Porque
Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Então, no processo da santificação, nós devemos ansiar e contribuir para que nós possamos nos santificar dia após dia. Não é Deus que vai nos santificar no processo diário, é nós pedindo a Deus que Deus opere a sua maravilha e o seu milagre nesse processo de santificação em nossas vidas. Então nós devemos ansiar por esse processo. A gente precisa pedir a Deus bom ânimo, mas também devemos estar contribuindo no aspecto da santificação. Senhor, eu não vou colocar diante dos meus olhos coisas más. Senhor, eu vou me afastar daquilo que me afasta de Ti. Mais ou menos aquilo que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, Senhor, tudo aquilo que me leva a ser afastado de Ti, eu não quero. Eu quero desfrutar da Tua plenitude, quero desfrutar da Tua presença, para que eu possa desfrutar dessa paz, para que eu possa ter bom ânimo, e para que eu possa levar a Tua presença para aqueles que estão lá fora, precisando desse mesmo bom ânimo que eu tanto necessito, aquelas pessoas que estão carentes da Tua presença, carentes de desfrutar desse bom ânimo que nós só encontramos no Senhor. Que Deus possa ter falado aos corações dos irmãos, que nós possamos ter bom ânimo, que nós possamos desfrutar dessa paz, mas que também possamos ter a consciência de que no mundo teremos aflições e dificuldades, mas com Cristo no barco, pode vir a tempestade que for, porque o Senhor, basta apenas uma palavra dele, e tudo é transformado no nome de Jesus.